Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de arte. Eu sou a professora Camila Manfrinato e vou ajudar você nesta jornada de falar sobre qual é a força que movimenta o artista a criar. Você sabia que todo artista tem uma força interna que o faz criar, que faz com que ele materialize aquela força na arte que ele desenvolve, seja música, pintura, gravura, qualquer tipo de arte, literatura, independente. O artista, ele traz de dentro de si um sentimento e coloca e expressa este sentimento ou num papel, ou num instrumento musical, ou no palco, ou numa dança. Exatamente, os artistas são movidos pelos sentimentos. Muitas vezes pode ser sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de tristeza, ou então a forma do que o artista pensa. Ele gostaria que fosse a realidade em que ele vive. Por exemplo, observe essas 3 obras que eu vou te mostrar. Viu que diferença umas das outras? Só que dessas 3 obras diferentes que eu te mostrei, o sentimento é o mesmo. Será que você consegue identificar qual é o sentimento que cada artista desse teve na hora que pintou estas obras? Escreva para os seus professores de arte, eles têm a resposta certa. Agora, observe essas outras 3 obras que eu vou mostrar aqui na tela. Reparou a diferença entre as 3 obras primeiras e as 3 obras de agora? Pois é, você consegue perceber quais foram os sentimentos mais manifestados pelos artistas nestas 3 obras que eu mostrei agora? Escreva lá, os seus professores sabem a resposta. Sentimento, seja ele qual for, é a força que move um artista. Nesta quinzena nós vamos falar de 2 artistas extremamente diferentes em suas pinturas, mas com as características da sua vida muito parecida. Um artista é Heitor dos Prazeres e o outro artista é Eduardo Monte. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro. Filho de marceneiro e de uma costureira, ele ficou órfão do pai aos 7 anos. Já mostrava sua vocação musical desde pequeno e ele recebeu do tio Hilário Jovino o seu primeiro cavaquinho. Com muito esforço da sua mãe, ela matriculou ele em uma escola profissionalizante, onde ele cursava o primário e a profissão de marceneiro. Mas, influenciado pelo tio, ele aprendeu a compor suas primeiras músicas e logo chamou a atenção de um compositor e pianista. Ainda muito jovem, para ajudar nas despesas da casa, ele foi engraxate, jornaleiro e ajudante de marceneiro. Participou da criação das primeiras escolas de samba, entre elas a Estação Primeira de Mangueira e da Vai Como Pode, depois transformada em Portela. Em 1936, ele ficou viúvo e passou a desenvolver o seu gosto pela pintura. Ele retratava a vida e a cultura das favelas cariocas. Pintava as morenas, as rodas de samba, crianças brincando de soltar balão e pipa e a vida boêmia na Rua das Lapas. As primeiras casas nos morros também era muito pintado por Heitor dos Prazeres. Com sua pintura colorida e alegre, ele participou de algumas exposições e recebeu diversos prêmios e homenagens pelo Brasil. Entre eles, o 3º lugar na Bienal de Arte Moderna de São Paulo, com o quadro Moenda.
Heitor dos Prazeres faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 1960. Você conseguiu perceber o quão alegre eram os quadros do Heitor dos Prazeres? Mas você ouviu a história? Ele não teve uma vida fácil. Ele teve uma vida muito difícil, mas ele retratava nos seus quadros a alegria do brasileiro ao seu redor e principalmente aquilo que ele gostaria que a vida fosse, alegre e feliz. Diferente deste artista que eu vou te mostrar agora. Armand foi um pintor e gravador norueguês. Ele é autor de uma obra muito famosa chamada O Grito. Eduardo Munch era filho de um médico do exército. Terrivelmente religioso, sofreu sucessivas perdas que marcaram a sua vida. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Ele era muito frágil e doente, por isso ele passou parte da sua infância na cama e chegou a ser expulso da escola por tantas faltas que ele teve. Sem a mãe, ele apegou-se à sua irmã Sofia, 1 ano mais velha que ele. Ela era sua alegria, só que ela ficou muito doente, teve tuberculose e faleceu com 15 anos. No ano seguinte, Munch perdeu seu pai, que morreu de um ataque cardíaco, e viu uma outra irmã sofrer de esquizofrenia e ser internada. Eduardo Munch ficou muito sozinho boa parte da sua vida. Em 1880, ele começa a pintar retratos. O sentimento de morte, com a perda das pessoas queridas, o acompanhou por toda a sua vida e convertendo-se em um dos temas recorrentes em suas obras e um estilo pessoal, baseado em acentuar as linhas de expressão para exteriorizar as sensações de angústia e solidão do ser humano e dele mesmo. Logo, ele recebeu o diagnóstico de uma doença muito grave e ficou 8 meses internado, tendo uma alta, mas ainda bastante debilitado. Eduardo Munch chegou a pintar naturezas mortas, inspirado em uma produção agrícola de uma fazenda onde ele mesmo, perto de onde ele morava, mas ele nunca perdeu o interesse pelos estados subjetivos da mente, ou seja, aquilo que o ser humano guardava bem lá no fundo. É a partir de 1915, Munch pintou uma série de autorretrato. E com o tema de desespero e solidão, ele pintou a obra que ficou mais famosa no mundo inteiro, chamada O Grito, feita em 4 versões. É um retrato perfeito de uma figura desesperada, onde o seu grito aparece silenciosamente, em um instante de horror sufocado, mudo. Quem observa a obra de Eduardo Munch percebe o desespero na pessoa que está tentando gritar. Agora é a sua vez. Comece a analisar as obras com outro olhar para entender o sentimento que o artista colocou na obra que você vai ver. Só não esquece, você precisa conversar com o seu professor de arte para que ele entenda o que você viu. Um beijo e até a próxima aula!